Tem ouvido muitos discursos sobre a questão palestina devido aos conflitos entre o Hamas e o exército de Israel, que começaram em outubro de 2023. Mas antes da gente falar desse assunto, preciso lembrar de certas questões, de certas noções que eu não vejo na maioria dos debates. Então eu gravei esse vídeo para lembrar de certos fatos que muitas vezes são negligenciados nos debates sobre a geopolítica na Palestina. Bom, em primeiro lugar, vamos lembrar o óbvio. Não é porque você defende Israel que você tem que ser conivente com o massacre e a morte de centenas de civis palestinos. Também não é porque você defende a causa palestina que você tem que ser conivente com a matança de civis israelenses. Em segundo lugar, se você der uma checada básica na internet, você vai ver que muitos judeus são contra a expansão de Israel. Entre eles, os que são contra a própria existência do Estado de Israel. Então, chamar alguém de antissemita por discordar do sionismo ou da própria existência do Estado de Israel é uma estupidez. Aliás, além de ser uma estupidez, também é um crime. Claro que, no fundo, a gente sabe que o gado usa esse tipo de acusação para fugir do debate, para evitar o debate. No fundo, nem as pessoas que fazem esse tipo de acusação acreditam nela. E, em terceiro lugar, eu vejo poucas pessoas focando na questão-chave do conflito, que é a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. Para quem não sabe, essa mesquita foi construída no local onde, de acordo com a Bíblia, Deus teria ordenado que fosse construído o Templo de Jerusalém. Muito tempo depois, esse ponto se tornou também um local sagrado para os muçulmanos, e eles construíram a mesquita de Al-Aqsa, que está lá até hoje. Então, esse local muito específico de Jerusalém é o local onde alguns judeus querem construir o terceiro templo, porque eles acreditam que isso vai confirmar o retorno dos judeus à Terra Santa e assim abrir caminho para a vinda do Messias. Por outro lado, segundo os muçulmanos, seria o local para onde Maomé teria sido transportado pelo anjo Gabriel para receber uma série de revelações vindas de Deus, o que torna a mesquita de Al-Aqsa uma das mais importantes do Islã. Ou seja, então aquele local é sagrado tanto para os muçulmanos quanto para alguns judeus. No ano passado, Netanyahu apresentou na ONU a maquete do que seria o terceiro templo de Jerusalém, que seria construída sobre as ruínas da mesquita de Al-Aqsa. Em 4 de outubro de 2023, 3 dias antes do ataque do Hamas, colonos israelenses invadem a mesquita de Al-Aqsa com apoio da polícia. Então, no início de outubro de 2023, essa questão da Al-Aqsa era uma questão que estava incomodando muitos muçulmanos palestinos. E a declaração do Hamas no dia do atentado falava explicitamente dessa questão da Al-Aqsa. Então, esse caos está ocorrendo na Palestina e já começou antes mesmo do atentado do Hamas. O atentado do Hamas foi uma reação às ameaças de Israel de destruir Al-Aqsa e construir o terceiro templo. Então essa questão da mesquita de Al-Aqsa, ela é fundamental para a gente entender o que está acontecendo na Palestina. Porém, eu quase não vejo ela aparecendo nos debates e nas reportagens sobre os conflitos. Quarto lugar, eu vejo muitos defensores do sionismo alegando que os judeus teriam direito àquelas terras de Israel porque eles descenderiam dos antigos hebreus que foram expulsos pelos romanos durante a diáspora, depois que eles destruíram o segundo templo de Jerusalém. Só que o judaísmo é uma religião, e uma religião tem pessoas de várias origens. Ou seja, nem todo judeu israelense que está reivindicando terras na Palestina tem uma genética hebraica. Até porque Israel concede cidadania a qualquer judeu, independentemente da genética, ou da origem, ou da etnia dele. E mesmo que todos os judeus de Israel ou do mundo tenham essa genética hebraica, tenham genes daquele povo, muitos hebreus permaneceram na Palestina depois da diáspora e depois da destruição do segundo templo. E posteriormente se misturaram com árabes e isso resultou no povo palestino. E se é verdade que os descendentes de Abraão teriam direito àquelas terras, como está escrito no Gênesis, os árabes também se dizem descendentes de Abraão. Eles se consideram descendentes de Ismael, que seria filho de Abraão. Os hebreus, por outro lado, se consideram descendentes de Israel, que seria outro filho de Abraão. Então, se é verdade que os árabes descendem de Ismael, eles são tão descendentes de Abraão quanto os judeus. Ou seja, se os argumentos de uma suposta herança dos judeus à Palestina é válida, ela também é válida para os palestinos. Em último lugar, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, as potências mundiais já tinham projetos para criar estados judeus. Então, desde antes da Segunda Guerra Mundial até a criação do Estado de Israel em 1948, haviam projetos de se criar um Estado judeu no interior da África, em Madagascar, na Patagônia, na Ásia Central. Inclusive, para quem não sabe, existe uma unidade federativa na Rússia que é uma comunidade judaica e que já existia na época da União Soviética. Então, mesmo que você defenda a existência de um Estado judeu,
não havia nenhuma necessidade dele ser criado numa região tão densamente povoada, porque havia outras áreas disponíveis para isso, inclusive algumas povoadas por judeus. Então, mais uma vez, criticar a existência de Israel não é antissemitismo. Como também não é antissemitismo se sensibilizar com o massacre que os civis palestinos estão sofrendo na faixa de Gaza. Agradeço a atenção de todos, e se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e fique ligado no isentão.